Você se sente perdida ou perdido na hora de combinar cores quando você está montando seus looks? O universo das cores é repleto de possibilidades e por isso é muito fácil a gente se sentir perdido e recorrer sempre às cores mais básicas, mais neutras que a gente já conhece. Mas hoje nós vamos ver outras possibilidades de usar as cores nos nossos looks. Lembrando sempre de respeitar o seu gosto pessoal, o seu estilo. Usa o que faz mais sentido para você. As cores transmitem diversas sensações para nós e também são responsáveis por trazer mais harmonia ou impacto para o nosso visual. E para nos ajudar a entender como é que elas funcionam e as diversas possibilidades de combinações, hoje nós vamos aprender sobre o círculo cromático. O círculo cromático ele é formado por 12 cores, sendo as 3 primárias, as secundárias, que são a mistura das cores primárias, e as cores terciárias, essa gama de possibilidades. Dentro do círculo cromático, na consultoria de estilo, vocês vão ver que temos diferentes gradações de cores. Por quê? Isso amplia a nossa possibilidade de visualização de como a gente pode montar os nossos looks, usando tons mais claros com mais escuros, ou apenas tons mais escuros, ou apenas tons mais claros. Tudo vai depender da nossa intenção e do nosso estilo. Dentro do círculo cromático, existem cerca de 7 tipos de combinações de cores, mas hoje nós vamos nos deter às principais e as mais fáceis de utilizar, que são as combinações monocromática, tom sobre tom, cores análogas e cores complementares. E apesar de serem as combinações mais básicas, mas como eu falei, são as principais, vocês vão ver que de básicas não tem nada, porque as possibilidades de cores dentro dessas 4 combinações são enormes. Mas vamos começar com as monocromáticas? As combinações monocromáticas são aquelas que utilizam apenas uma cor dentro do círculo cromático. E elas são combinações ótimas para dar a sensação de alongar a nossa silhueta. Para mim, que sou uma pessoa baixinha, é um recurso visual interessante. E também, para quem não quer dar tanta ênfase nas suas curvas, a depender da modelagem, também é um recurso visual muito possível. Principalmente se você utilizar, de repente, tons mais escuros. Para combinações mais harmônicas, você pode utilizar tons mais suaves ou tons mais neutros. E para combinações mais impactantes, utilize cores mais vivas e vibrantes, que você vai ter um visual muito moderno. É uma forma de combinação ótima para a gente dar mais destaque aos nossos acessórios. Tom sobre tom é uma variação da combinação monocromática que utiliza diferentes gradações de uma única cor. Também traz um look muito harmônico para o seu visual. É super fácil de combinar, como vocês vão ver nesses exemplos. As combinações monocromáticas e tom sobre tom, apesar de serem super descomplicadas, não tem nada de monótonas. A gente pode utilizar ela para dar destaque aos acessórios e até para utilizar um recurso muito bacana que eu adoro, que é fazer um visual com ponto de cor. Você pode usar uma combinação monocromática, como por exemplo um all black ou um all jeans, e colocar um único acessório, uma bolsa, um cinto, um sapato, com uma cor completamente diferente, que já causa um look assim totalmente fashionista. Ou usar cores mais neutras, mais básicas, e colocar apenas um acessório ou mais de um que tenha esse foco de cor. Geralmente com cores mais vivas dá um destaque muito interessante. Cores complementares são cores que estão opostas no círculo cromático e trazem a ideia de contraste. São combinações que vão trazer um pouco mais de impacto para o visual. É o preto e branco da versão colorida. Compor looks com essas combinações pode trazer um visual mais criativo, fashionista, se você usar cores mais vibrantes, mas também tem como fazer visuais mais discretos. Um dos exemplos que eu adoro é o verde militar com rosa claro. É uma combinação muito bacana e que não tem nada de tão chamativo assim. Então, se você gosta de usar verde militar nas suas cores e não sabia qual opção, além do bege, do branco e do preto, acrescentou aí mais uma opção, que é o rosa. Então, como vocês estão vendo, em cada uma dessas combinações a gente pode trazer diferentes sensações para os looks, a depender dos tons que a gente escolhe, se a gente vai escolher cores mais discretas, cores mais vibrantes, tons mais claros ou tons mais escuros.
Cores análogas são cores que estão vizinhas no círculo cromático e, portanto, traz um pouco mais de sensação de harmonia. É aquela sensação de termina uma cor, começa a outra. Então, é mais fácil de você achar um pouco de harmonia nesse look, mas nem por isso menos fashionista, se você colocar cores mais vivas. E como a gente tem visto nessa discussão sobre cores, a harmonia muitas vezes vem a partir de repetição e impacto vem muitas vezes de contraste, mas isso é muito relativo. Dentro do universo das cores, as possibilidades são infinitas e tudo vai depender de qual é a sua intenção e de qual é o seu gosto. Usa o que te faz bem.